Olá, eu sou Marcelo, eu sou filósofo. Vou falar um pouquinho sobre a estética de Platão e de Aristóteles. Antigamente eles estudavam o belo. Então o belo como conceito em Platão e Aristóteles, talvez temos o início de um grande sistema de pensamento que aborda a questão da beleza. Por que isso é importante na filosofia? Por que isso é importante como assunto também temático? Porque a beleza, o estado de beleza, de sublimidade, o êxtase de contemplação das coisas bonitas, nos encantam de todas as formas. A natureza, os objetos belos, as próprias produções artísticas, e isso é fabuloso, é encantador. Vamos começar essa questão em Platão. Mas pegando a analogia da caverna, que é muito conhecido como o mito da caverna, ou a caverna de Platão, popularmente conhecido, é uma analogia que o filósofo Platão faz dos seus dois mundos, o conceito do mundo das ideias. Na verdade, o mundo das ideias é o mundo das formas e ele contrasta isso com o mundo das aparências, que é o mundo do sensível. Então, o inteligível, o mundo das ideias, das formas, a palavra ideia do grego eidos tem a ideia como forma, formas que são as composições que vão derivar no mundo sensível cópias. Então, na teoria do mundo das ideias de Platão no mito da caverna, nós temos uma compreensão que dá para didaticamente entender melhor o conceito de belo. Quando ele parte do fundo da caverna, onde há as sombras, onde os títeres, aqueles bonequinhos movimentam imagens e projetam essas imagens no fundo da caverna, e aí as pessoas veem as representações dessas imagens e têm as suas ideias, ainda que possam ser equivocadas, mas para eles são ideias sensíveis que eles entendem conforme o seu delineamento, o seu contorno, que são aquelas coisas que eles se referem. Com isso é proposto que um dos que estão ali encarcerados quebrem as suas algemas, as suas correntes e saiam dali, né? daquele mundo mais fechado, onde ele chama, tem uma gradação um pouco mais pormenorizada, mas ele chama de doxa, o mundo das opiniões, do senso comum. Esse escravo, ele sai daquele sistema de cárcere e ele vai entrando em uma hierarquia de progressão até sair da caverna. Ao sair da caverna, ele tem a ideia do sol, na verdade, o vislumbre do sol, né? A metáfora do sol, né? Onde o Platão vai dizer que é o polo contrário da doxa, que é a epísteme. A epísteme é a ciência, é o lugar mais primoroso para o conhecimento das coisas verdadeiras. Muito bem. Essa forma de compreensão, que é um pouco epistemológica, faz a passagem para esse conceito estético do belo em Platão, né? O que é o belo em Platão? Ele tem, na verdade, uma crítica do belo em Platão. E podemos falar da palavra mimesis, a tradução do grego do mimesis, é imitação, que tem um conceito aqui em Platão de simulacro. O belo em Platão está no mundo da sensibilidade, do sensível, das aparências. No entanto, esse é um problema na epistemologia conceitual de Platão, porque tudo que é da aparência, tudo que é do mundo tangível, físico, sensível, é o falso, é o simulacro, não é o verdadeiro. É uma doxa, é uma opinião da sensibilidade. Portanto, ele vai ter uma visão negativa da arte enquanto aparência, enquanto sensibilidade. Isso não significa que ele pretere ou descarta a importância da arte no sentido de discussão crítica. Pelo contrário, ele discute isso teoricamente muito bem. E ele entende que esse conceito do belo que gera esse simulacro, essa aparência, assim como aquele escravo saiu e vislumbrou e contemplou o sol e achou o sol belo como metáfora de liberdade, sublimidade, é a mesma
conceituação que ele tem, então, para que esses objetos que se apresentam no mundo da aparência, um quadro, uma pintura, uma arquitetura, ou seja, toda manifestação de arte, do belo, venha desse mundo das formas. Portanto, é lá no mundo das formas que as coisas estão preservadas na sua verdade, na sua sublimidade, portanto, na sua faculdade intelectiva mais assim profunda de compreensão de que o belo existe como verdade apenas lá. Certamente, então, essa mimesis aqui no mundo das aparências é uma mimesis negativa, não é uma mimesis positiva. Por isso que se sugere no livro A República, especialmente essa analogia da caverna que está no livro 7º, o livro A República, são vários livros, no 7º está a analogia da caverna, e quando ele trata então da importância daqueles que devem estar na cidade, na polis, a polis grega, os poetas e os artistas não são os mais importantes. Talvez seriam muito mais os soldados, porque eles têm a virtude da coragem, e não os poetas e os artistas, porque eles lidam com a doxa, com o mundo sensível das aparências, e eles não poderiam ser tão importantes, exceto talvez a dança, porque a dança movimenta o corpo e tem aí uma condição toda de mexer com o inteligível, a contemplação, a intelectualidade das pessoas. Para Aristóteles, ele vai contestar essa visão de Platão, mas assim, ele diz o seguinte: Platão não explica muito bem certas coisas. Como é que esse mundo das formas se comunica com o mundo das aparências? E nesse livro Metafísica ele também diz o seguinte: seria impossível que todas as formas que existem aqui no mundo das aparências tenham uma réplica no mundo das ideias de Platão. Ou seja, ao contrário nesse caso, né? Aqui no mundo da físico, cada coisa ter uma réplica no mundo das ideias não parece algo assim muito razoável para Aristóteles. Enfim, Aristóteles então entende que Platão comete um equívoco e não consegue falar claramente como é que se comunicam esses dois mundos. E ele usa uma palavra chamada sínolo, que é a forma de individualizar cada coisa e gerar essa comunicação. E é nesse sentido que o Aristóteles vai pensar praticamente ao contrário de Platão, porque justamente é no mundo das aparências que as coisas estão, o mundo sensível. Portanto, nós temos um empirismo, o mundo sensível de Aristóteles, é que as coisas devem ser vistas como coisas, como objetos, e inclusive como o belo em si, de forma objetiva, nas coisas que aparecem a mim, diante de, por exemplo, uma pintura, diante de uma tragédia, no sentido do teatro grego, uma representação teatral, o próprio texto, a coisa literata, a poética, que é o livro de Aristóteles, que ele trata mais dessa questão de estética, da estética. Então, nós temos novamente o conceito de mimesis. Aqui, a mimesis em Aristóteles é muito benéfica, para não dizer positiva. A mimesis representa justamente essa justaposição de semelhança daquilo que é verificável como verdade sentimental do objeto, que tem que ser percebido pelas pessoas, por cada subjetividade. É nesse sentido que ele traça várias categorias, várias nomenclaturas, porque ele entende que o observador é muito importante, o sujeito observador é muito importante na contemplação desse objeto de arte, do belo, da relação. Portanto, essa relação do sujeito, que é o que observa a arte, e a percepção, o acolhimento da arte sensível é muito valorizada com mimesis em Aristóteles. Nesse sentido, ele dá valor à arte, ele dá importância à arte, justamente por ela ser algo que é aprazível, sublime, diante e frente ao olhar, aos sentidos, o olhar, o tato, a percepção. Por exemplo, um coral, o coral grego que cantava liricamente, os sentidos são todos agilizados para isso. Então, ao aproveitar a arte, ele diz que a arte tem
funções na cidade, na polis. Ela é educativa, ela é pedagógica, ela é até política, ela tem uma representação muito maior do que simplesmente ser algo para você ver e sentir um prazer. Esse prazer tem uma finalidade, é o telos aristotélico, e essa finalidade é uma finalidade que ele chama catártica, de purificação da alma. A catarse, do grego catarsis, é purificar, é o contato, por exemplo, na tragédia grega, e Aristóteles ele preferia a tragédia do que a comédia, achava a comédia interessante, mas é na tragédia que o enfrentamento da dor e da realidade era plausível. Então, depois de um dia de trabalho, a pessoa ia ao teatro grego, a tragédia grega, e ali tinha todo um enlevo, uma catarse para purificar a sua alma do tédio, do cansaço, do enfado, e para ter também uma noção crítica da realidade. Não era apenas um prazer utilitarista, um prazer com a finalidade de ter uma noção crítica, tensionar a realidade, dizendo sobre a exploração do trabalho, as desigualdades sociais e outras coisas mais. Para esse momento de uma provocação, uma atualização, vamos aproveitar o Platão. E assim, principalmente para você que quer editar vídeos, você que deseja representar pictoricamente a realidade, Platão sugere o seguinte, de que há um mundo do simulacro, há um mundo do falso, que é o mundo tangível, o mundo físico, onde a arena das relações tangivelmente acontece. E será que a gente não está novamente indo nessa vibe platônica da mediatização da realidade, onde tudo é virtualizado, onde tudo que nós achamos de sensações daquilo que nos traz um prazer, como belo, como interrelação, como koinos, como comunhão com o mundo, está sendo não com o mundo físico em si, mas com o mundo virtualizado, mediatizado. Outro exemplo é essa coisa assim do consumo excessivo, essa voracidade insaciável de consumir, onde tudo se torna realmente a relação de produtos, a própria produção de vídeos, a própria produção temática, e com isso esse consumo nos tira também do chão físico tangível das temporalidades, né? Há um outro tempo que se instala aí, que é um tempo ad infinitum, e a gente fica ali sem um retorno, senão a própria vontade de consumir esses produtos, como muitas vezes vendidos como arte pictórica. Isso também é uma outra provocação muito interessante. Já Aristóteles pode trazer uma contribuição muito relevante na produção, na edição, na própria coisa em si, para torná-la um pouco mais, ou quem sabe muito mais artística, pictoricamente artística, quando ele fala que a mimesis ela precisa ser detalhista. A mimesis é a imitação é benéfica. Nós imitamos tudo, os animais imitam uns aos outros, a educação pode ser imitativa, exemplar. Então a mimesis é sempre benéfica em Aristóteles. No entanto, a mimesis precisa ser bem mensurada, matematizada, bem sequenciada, entrar nos seus processos de etapas. É preciso que a mimesis seja meticulosamente pensada. É preciso que a mimesis seja bem produzida, com atenção, com organização, e até mesmo com disciplina, com diligência, para que seja um trabalho de alto padrão. Fazer um roteiro, organizar as ideias, pensar as contingências, ou seja, o que vai acontecer em uma produção, isso é muito mimético. Isso também leva o observador, aquele que protagoniza essa produção, a ter sensibilidade com a realidade. Porque imitamos o quê? Imitamos a realidade. E o quanto mais chegamos próximo a ela, mais verídica será, mais sensível será essa aparência a ser representada da forma mais verdadeira possível. Requer então todo um processo de etapas que é primoroso para que as coisas tenham um resultado o melhor e mais plausível possível.
Agora, o Aristóteles também, ele mostra muito qual é a intencionalidade de uma produção. É preciso ter uma intencionalidade em uma produção. O que ela quer rememorar, representar, ou melhor, o que ela deve provocar. Isso é feito através da mimes aristotélica, quando aquela pessoa estava diante da tragédia grega, e como ela sairia dali? Apenas achando bonito, achando bacana aquela coisa toda que vislumbrava a representação, a teatralidade grega. Para Aristóteles isso não é suficiente. Ou seja, o mérito, a função de uma produção artística, como uma edição de vídeo, é gerar uma reflexão crítica da realidade. Aquela pessoa, por exemplo, que está ali, ou que estando aqui, interagindo com o conteúdo, tem que ter uma certa autonomia, e isso tem que ser intencional por parte de quem produz, a partir da mimes que observou, de refletir, de criticar a realidade. O que está acontecendo com a economia ou com a política? Por que algumas narrativas, temas são selecionados, outros não? Por que a censura de algumas temáticas são colocadas na sociedade e acolhidas por certas representações sociais e outras não? Por que há essa distropia ou essa mesmo esquizofrenia de duas narrativas onde que se coloca coisas que são pinceladas na realidade da economia, da política, da educação, e apagando e invisibilizando uma série de outras importantes interlocuções que a gente precisa ter. Não são as paixões, por exemplo, tem que ter um lugar para a paixão, tem que ter um lugar para o amor, tem que ter um lugar para a ira, tem que ter um lugar para a raiva, tem que ter um lugar para a afetação, para a eroticidade, para o corpo, tem que ter um lugar, e isso tudo tem que se comunicar, se enviesar, entendendo-se um conjunto todo. Agora, isso não significa que, para Aristóteles, as narrativas e as normatividades tenham que ser hegemonias. Pelo contrário, ele valoriza a produção de sentidos. A produção de sentidos e a relação do observador, portanto, da subjetividade. Quer dizer, os temas que poderiam ser considerados mais assim, banais ou comuns, alguns poderiam dizer rasos, superficiais, não seriam preteridos por Aristóteles como produção de sentidos, porque a subjetividade, aquela pessoa, aquele sujeito que entra em contato, pode ver uma coisa, uma nuance artística, poética, sublime daquela produção que é aparentemente sem sentido, mas que vai enviesar outras lógicas e sentidos. Outra coisa assim, muito provocativa em Aristóteles é como ele dá importância à linguagem. E isso faz uma conexão muito atual com aquilo que é assim, saturado, massificado demais. A produção é saturada, a massificação do sentido da lógica é excessivamente, hiperbolicamente repetitiva. E a gente vai tendo uma sensação caótica de esvaziamento dos próprios sentidos. Mas será que a gente tem que pensar assim? Será que a gente tem que ver assim? Será que não é uma tendência de tensionar novamente as grandes narrativas, como a Platão colocou, que tudo tem que ser uma narrativa mais normatizada das formas? Será que não é seguindo esse próprio movimento do caótico, do niilismo mesmo, desse esvaziamento das coisas, daquilo que é existencial, e que assim vamos concatenar e também dragar outros sentidos, porque dizer que os sentidos se perdem nas minúcias, nos detalhes, as coisas mais pequeninas, seria uma contradição, porque é justamente daí que se emana, que se transcendem todas as coisas. Portanto, a linguagem em Aristóteles é mimética também. Dá valor à linguagem, dá valor a todos os detalhes que possam ressignificar, reinventar quaisquer
produções necessariamente não tem que ser repetitivas, não tem que ser do mesmo. É a questão do alter, do outro, da diferença. Fazer a diferença não é fazer algo diferente daquilo que foi feito em uma produção, é pensar de que o observador, a pessoa, terá uma experiência diferente. Porque você não pode prever a experiência do outro, porque você representa uma imagem, representa uma coisa, dizer que a pessoa vai pensar isso, as pessoas têm autonomia e com isso elas terão sentimentos e experiências. A palavra experiência é que é o relevo, é o que se destaca nesse contexto. Inclusive a questão da inspiração, ela tem que ser colocada como uma referência de magnitude ampla. Porque veja bem, essa coisa de se inspirar no que já está produzido, ou seja, todo o repertório, todo o arcabouço da internet, não seria uma inspiração original, seria um simulacro da inspiração, conforme Platão colocaria, um falso da inspiração. Mas em Aristóteles, se inspirar com originalidade é buscar outros meios, não do próprio repertório saturado de excessivas produções, outros meios de sensibilidade social, sensibilidade com a realidade. Por exemplo, aleatoriamente, espontaneamente, diante de uma praia, onde você sente a brisa, em vez de buscar uma inspiração científica apenas, ou daquilo que já foi produzido, quantos não já representaram a brisa diante da praia? Buscar a originalidade daquilo que você está percebendo, do percepto, daquilo que está sendo percebido naquele momento. Não uma inspiração que já foi feita, mas a sua mesmo, ou aquela que vai provocar no observador a dele mesmo, a inspiração própria do sujeito. A mimesis, nesse sentido, precisa ter o risco, ou melhor, correr o risco, e com noção de que ela não pode ser polarizada ou seletiva, mas sim abrangente, eclética. Talvez a maior contribuição quanto a isso seja o filósofo Nietzsche do século XVIII, quando Nietzsche fala sobre a questão do caos, da harmonia. Na verdade, ele usa a referência de Dioniso, de Apolo, são divindades gregas. Então, a dimensão dionisíaca, a dimensão apolínea, ele fala que é preciso ter uma relação, um intercâmbio entre essas dimensões. Talvez até mesmo uma dialética dessas dimensões, uma dialógica dessas dimensões. Ou seja, não é possível representar apenas o que é harmonioso, não é possível representar apenas o que é literato, normativo e também assim construído de uma forma consistente, como se apagasse aquilo que é a contra-razão das coisas, aquilo que é o caos, aquilo que é o lixo, entre aspas, o lixo dessa história contada. É preciso trazer o caos também, é preciso trazer o vazio também e preencher isso com essa relação dialógica. Nesse sentido é arriscar, é ter coragem, é enfrentar, é o amor fati, é o amor pelo destino, pelas novas missivas, pelas novas narrativas, ainda que elas sejam também caóticas, dissensivas, necessariamente sendo construída pela sensibilidade da diferença e não só da igualdade, do contraste e não apenas do harmônico, do caótico mesmo e não apenas do ordeiro. Isso Nietzsche traz como uma mimesis supra-essencial para a produção de um real que é sensível a todas as coisas. Com isso tudo, se eu trago aqui algumas ideias, algumas reflexões a partir de uma interlocução com a filosofia, com a estética, para que faça-se uma reflexão interna de como se produz, como é que se pensa a realidade e isso possa efetivamente contribuir, cooperar
com aquele que faz essas produções, porque quem produz é um narrador. Ele vai organizar as coisas, ele vai colocar uma ordem, inclusive narrativa e discursiva, em cada uma dessas etapas de introdução, desenvolvimento, a conclusão. Então, com a filosofia, a gente aprende a importância da reflexão, a importância da crítica e a importância também desse conjunto, para que se evite tensões e distensões díspares, mas sim um conjunto e, sobretudo, um conjunto que possa provocar no outro uma mensagem estética, uma mensagem do belo, que não é desligada da realidade e nem da conjuntura social e nem dos sentidos e não sentidos.